Os anjos. Caríssimos irmãos e irmãs, um dia, há não muito tempo, um senhor, creio do Brasil, no seu e-mail, perguntava-nos se não tínhamos um vídeo sobre os anjos. E disse, seria tão bom se não mandasse. Respondemos, não temos, mas podemos pensar nisto, nele. Hoje estamos contentes de lhe mandar este vídeo. Das homilias de São Gregório Magno, Papa do século VI. Deveis saber que a palavra anjos designa uma função, não uma natureza. As naturezas são só duas, divina e humana. Os anjos não têm natureza própria. Na verdade, aqueles santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre se podem chamar anjos. Só os anjos quando exercem a função de mensageiros. Os que transmitem mensagem de menor importância chamam-se anjos, e os que transmitem mensagem de maior transcendência chamam-se arcanjos. Esta é a razão pela qual a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo São Gabriel. De fato, era justo que para esta missão fosse enviado um anjo superior, porque vinha anunciar a maior de todas as mensagens. É pela mesma razão que se lhes atribuem nomes particulares que designam a missão respectiva que desempenham. Na santa cidade do céu, onde a visão de Deus onipotente dá um perfeito conhecimento de tudo, não precisam de nomes próprios para se distinguirem uns dos outros. Mas quando vêm a realizar alguma missão junto dos homens, são conhecidos pelo nome da função que exercem. Assim, Miguel significa quem como Deus. Gabriel, fortaleza de Deus. E Rafael, medicina de Deus. Quando se trata de realizar algum mistério que exige um poder especial, verifica-se que é Miguel o enviado para dar a entender, pela sua ação e pelo seu nome, que ninguém pode atuar como Deus. Por isso, aquele antigo inimigo que pela sua soberba pretendeu ser semelhante a Deus, dizendo, subirei até o céu, levantarei o meu trono acima dos astros do céu, e serei semelhante ao Altíssimo. Será abandonado a si mesmo no fim do mundo e condenado ao extremo suplício. É este que São João, no Apocalipse, nos apresenta para combater contra o arcanjo Miguel. Travou-se um combate no céu contra o arcanjo Miguel. A Maria foi enviado Gabriel, que significa fortaleza de Deus, porque veio anunciar aquele que, apesar da sua aparência humilde, havia de triunfar sobre os poderes superiores. Convinha, de fato, ser anunciado pela fortaleza de Deus, aquele
que vinha ao mundo como Senhor dos exércitos e poderoso das batalhas. Rafael, como dissemos, quer dizer medicina de Deus. Como se compreende na missão que teve junto de Tobias? Tocou-lhe os olhos como um médico e dissipou as trevas da sua cegueira. Por isso, aquele que foi enviado para curar é chamado medicina de Deus. Da liturgia das horas, 29 de setembro. Anjos. Do Catecismo da Igreja Católica podemos também tirar algumas ideias que nos ajudam a compreender a nossa fé relativa à doutrina dos anjos. Os anjos aparecem já no Antigo Testamento, no princípio da história sagrada, na luta entre os anjos bons e os maus, os demônios. O anjo de Deus aparece ainda, por exemplo, na passagem do Mar Vermelho, que seguia à frente e atrás do acampamento de Israel. Eles estiveram e estão a serviço da bondade e da justiça de Deus. Vemos que quando um povo não quer converter-se, o Senhor, para acordá-lo, como bom pai, envia-lhe provações ou castigos por meio dos anjos encarregados de defender a justiça de Deus. Mas quando um povo serve a Deus, envia-lhe o anjo que premia o seu serviço. No Novo Testamento, a Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência na fé, ou da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo arcanjo San Gabriele, acreditando que a Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. E dando o seu assentimento: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Na noite santa de Natal de Jesus, os anjos manifestam que são uma multidão. Os pastores ouvem numerosíssimos anjos que cantam e que os convidam a ir a Belém, onde ouvirão ainda os anjos a cantar. Glória a Deus nas alturas, e no jardim das oliveiras o Pai envia a Jesus o anjo da agonia para o confortar. No mesmo jardim, Jesus desafia os seus inimigos. Vieste com espadas e varapaus para me prender. Não sabias que se eu pedisse ao meu Pai, Ele me mandaria legiões de anjos para me defender? Na Sagrada Escritura, a expressão o céu pode indicar o lugar das criaturas espirituais, os anjos que rodeiam Deus. Catecismo da Igreja Católica, 326. A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Catecismo da Igreja Católica, 328. Os anjos são criaturas espirituais
que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos salvíficos em relação às outras criaturas. Os anjos prestam a sua cooperação a tudo quanto diz respeito ao nosso bem. 215. Segundo, a queda dos anjos. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. 269. Satanás, o diabo e os outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado servir a Deus e ao seu desígnio. A sua opção contra Deus é definitiva e eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Então, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo é criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. A liturgia das horas celebra no dia 2 de outubro a memória dos santos anjos da guarda. Isto lembra-nos que cada homem tem o seu anjo protetor. E no dia 10 de julho, em Portugal, celebramos a memória do Santo Anjo da Guarda de Portugal. Isto quer dizer que o nosso Pai do céu entregou cada nação à proteção de um anjo particular. Finalmente, no dia da Páscoa, nós cantamos a Aleluia com os anjos da ressurreição de Cristo. Demos graças ao Senhor por se preocupar por cada um de nós, dando-nos um anjo da guarda para nos proteger em todos os momentos da nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.